Certo. Sabe uma coisa interessante, professor? É que o composto de G é enorme, né? Tá gravando, né? Então, definição. Definição. Silêncio, pessoal. Começou a aula. Seja A positivo e A diferente de 1. A função exponencial de base A é a função denotada por XPA, tá? E definida por XPA em X igual a elevado a X, qualquer que seja o X real. E definida por domínio, o seu domínio da exponencial de base A é os reais, o contradomínio da função exponencial de base A é o intervalo 0 mais infinito, e a função exponencial de base A em X é, por definição, A elevado a X, qualquer que seja o X real. Tá? Então, essa é a função exponencial de base A. Fecha a porta aí, por favor. Alguém? Fecha a porta. Obrigado. Então vamos lá. Então, a função exponencial de base A, ela é denotada dessa forma, tá? É XP de base A elevado a X. Só lembrando que x elevado a y, por definição, é a função exponencial aplicada em y vezes logaritmo natural de x. Qualquer que seja o x positivo e qualquer que seja o y real. Essa é a definição. Você tem a função logaritmo natural, ela é invertível, a sua inversa é a função exponencial. Lembrando, o logaritmo natural vai de 0 mais infinito em R, ela é invertível, e a sua inversa é a função exponencial, que vai de R em 0 mais infinito. E é definida assim, satisfaz todas as propriedades, já foi visto em aula. Então você tem a seguinte coisa, tá? Daí, desta definição, daí, dado A positivo e A diferente de 1, por que A diferente de 1? Porque A igual a 1 não tem graça, porque se A igual a 1, vai ficar a função constante igual a 1. Então, para que eu vou estudar essa função, tá? O interessante é quando A é diferente de 1. Então, dado A maior do que 0 e A diferente de 1,
tem-se o seguinte: quem é a função exponencial de base A em x? Quem é? Isso é A elevado a x, tá? Por definição. Mas quem é A elevado a x? É a exponencial de x ln de A, base E. Qualquer que seja o x real. Então, a conclusão é que a função exponencial de base A é de classe C infinita, ela tem todas as derivadas superiores. Logo, a exponencial de base A é de classe C infinito. É uma função que tem derivada de ordem n, qualquer que seja n. Com o seguinte: quem é a derivada da exponencial de base A em x? Ou seja, quem é a derivada disso aqui? É a derivada da exponencial aplicada, que é ela própria, tá? Que é ela própria, vezes a derivada de x ln de A, que é quanto? Ln de A. Isso aqui vale qualquer que seja o x real. E a derivada segunda também, ó. Exponencial de base A, a derivada segunda, aplicada em x. Quem é? É a derivada disso aqui. Mas a derivada disso aqui vai ficar E elevado a x ln de A, vezes ln de A, com vezes ln de A aqui, dá quanto? Dá ln de A ao quadrado. Qualquer que seja o x real. Agora você para e analisa aqui e percebe o seguinte: se o A é maior do que 1, logaritmo natural de A é positivo, então a derivada vai ser positiva em todo o valor de x. Se o A está entre 0 e 1, ln de A é negativo, então isso aqui vai ficar negativo em todo x. Tá? Então a conclusão a que você chega é o seguinte: daí você tem que derivada primeira. Daí, obrigado. A derivada da exponencial de A em x é positivo, qualquer que seja o x real, se o A for maior que 1. A derivada da exponencial de A aplicada em x é negativo, qualquer que seja o x real, se o A está entre 0 e 1. E quando eu olho para a derivada segunda não tem esse tipo de consideração, porque aqui eu estou com ln de A ao quadrado. Se o A está entre 0 e 1, ln de A é negativo. Por isso que a derivada primeira dá zero nessa circunstância aqui. Mas aqui não, ln de A ao quadrado, então a derivada segunda vai ser positiva, qualquer que seja o x real, independente da situação do A. Tá? Ou seja, aqui eu vou em ou seja. Se a derivada primeira é sempre positiva nesse caso, a exponencial de base A, que é A elevado a x, não esqueça, ela é o quê? Ela é estritamente crescente. Ela é estritamente crescente aonde? Em R. É se o A for maior do que 1. A exponencial de base A, né, que é essa função aqui, não esqueça, ela é estritamente o quê? Decrescente em R, se o A está estritamente entre 0 e 1. E em qualquer situação, ela é convexa, ela é estritamente convexa. E a exponencial de A, ela é
estritamente convexa em R se o A for... Não, aqui é qualquer situação. Não tem consideração sobre A. Tá? Além disso, você tem outras coisas. Além disso que está aqui, você tem outras coisas a considerar. Quem é o limite com x tendendo a mais infinito da exponencial de A em x, ou seja, quem é o limite de A elevado a x, não esqueça. Exponencial de A aplicada em x, por definição, é A elevado a x. Isso aqui vai ser o limite com x tendendo a mais infinito, leva para a exponencial. Exponencial de x é ln de A. Agora, quem é isso se o A é maior do que 1? Se o A é maior do que 1, o ln de A é positivo, com x tendendo a mais infinito, x ln de A tende a mais infinito, então isso tudo dá quanto? Mais infinito. Quem é o limite com x tendendo a menos infinito de A elevado a x? Isso é o limite com x tendendo a menos infinito de E elevado a x ln de A. E no mesma situação, se o A é positivo, se o x tende a menos infinito, x ln de A tende a menos infinito. Portanto, a exponencial tende a quê? A zero por valores positivos. Vírgula aqui. Outra situação, limite com x tendendo a mais infinito de A elevado a x, que é o limite com x tendendo a mais infinito de E elevado a x ln de A. E agora eu vou considerar o caso em que o A está entre 0 e 1 estritamente. Aqui dá zero por valores positivos. Por quê? Porque quando x tende a mais infinito, x ln de A tende a menos infinito nesse caso, pois ln de A é negativo. Então dá zero por valores positivos e, finalmente, limite com x tendendo a mais infinito de A elevado a x. Isso é o limite com x tendendo aqui a mais infinito de A elevado a x ln de A. Mais infinito não, mais infinito eu já fiz. Eu quero menos infinito. E nesse caso também, nesse caso em que o A está entre 0 e 1. Então quanto é esse limite? Quanto? Mais infinito. Porque x está tendendo a menos infinito, mas nesse caso ln de A é negativo, x ln de A tende a mais infinito, então a exponencial vai a mais infinito, como vocês já viram nas aulas passadas gravadas, tá? Bem, e isso aí, agora eu consigo esboçar o gráfico da exponencial, porque você vai ter o seguinte, ó, da função exponencial de base A, ó. Então vamos ver aqui. Y, eixo das abscissas x, exponencial de 0 é 1, então ela passa por aqui. E no caso em que o A é maior do que 1, por causa dessa análise do crescimento e desse comportamento no infinito, o seu gráfico é assim, ó. Ela é estritamente crescente, ela é convexa e ó, tá? Então isso é o gráfico de y igual a elevado a x, se o quê? Se o A é maior do que 1, tá? Se o A é maior do que 1. E o outro caso, está aqui o y, exponencial de 0 é 1, e nesse caso, ela aqui
se o A é menor do que 1, maior do que 0, ela é estritamente decrescente, convexa também, mas eu tenho esses limites aqui. Então ela vem para cá, com x tendendo a menos infinito, ela faz isso. Vou desenhar isso aqui. E vai e cresce exponencialmente. É y igual a quê? A elevado a x, se o A está entre 0 e 1. Tá? Então, você tem a seguinte coisa. Portanto, mais conclusão. Portanto, a função exponencial de base A, ela é injetiva, porque ela é estritamente crescente. Ela é injetiva. Exponencial de base, ela é injetiva. E como a imagem, quem é o domínio da exponencial? Quem é? Os reais. Mas a exponencial, como ela é contínua, porque ela é diferenciável, a imagem do seu domínio, o seu domínio é um intervalo, então a imagem do seu domínio também é um intervalo, mas tem que ser esse intervalo. Por causa... a imagem é um intervalo que contém um número tão pequeno quanto eu queira e um número tão grande quanto eu queira. Então tem que ser esse intervalo, por causa desse limite. Ou seja, isto é... Bem, não tem um isto é não, porque tem um como, né? E como isso aqui é verdade, a exponencial de base A, ela é o quê? Sobrejetiva, ó. A imagem, a sua imagem, que o contradomínio é isso aqui. Então, a sua imagem é igual ao seu contradomínio. Portanto, ela é o quê? Sobrejetiva. Logo, a exponencial de base A, ela é bijetiva. E se ela é bijetiva, ela é invertível. Ela tem inversa. Tem inversa. Agora, veja, não esqueça. A exponencial de base A, ela é uma função. Quem é o domínio? Quem é? Os reais. E quem é o contradomínio? Intervalo 0 mais infinito. Tá? Então, ele é uma função invertível. Então, a inversa agora é o que eu chamo de logaritmo, função logarítmica de base A. Mas antes disso, vamos aplicar as fórmulas de derivada. Ó, você não pode esquecer isso. Qual é a derivada de A elevado a x em relação a x? Quem é? Se você olhar, só para completar aqui, ó. Isso aqui fica, ó. Quem é E elevado a x ln de A? Quem é? É o A elevado a x. Então, isso aqui é A elevado a x ln de A. E quem é isso aqui? Quem é? É A elevado a x, o quê? Ln de A ao quadrado. Isso aqui vale qualquer que seja o x, o quê? Real. E isso aqui também vale qualquer que seja o x, aonde? Em E, tá? Então, não esqueça da derivada. Como é que se deriva A elevado a x? Portanto, aqui... Então, é o próprio número vezes a... exatamente. Vezes o logaritmo natural de A, tá? Diferente da exponencial, porque a derivada da exponencial é ela própria. Derivada de A elevado a x é elevado a x. Logaritmo natural de E, mas o logaritmo natural de E é 1, tá? Diga. Tem gente que chama o logaritmo natural de logaritmo neperiano. Por quê? Por causa do número de Neper, já a gente vai ver por quê. Você vai... 19, então encerra. Você vai ver por quê.